Deus, entendeu? Na Primeira Guerra Mundial, hoje os recursos são muito maiores, mas o piloto, quando ele ia guerrear, e claro, ele está lá lutando uma luta aérea, bombardeando outro avião, aquela coisa, vai, faz manobra, aquela loucura. Ele não tem tempo de ficar olhando o tanque se a gasolina acabou, não. Né? Ele quer ver o inimigo que está querendo derrubar o avião dele, ele vai morrer. Ele precisa continuar vivo. Então os aviões tinham uma lâmpada vermelha que piscava muito forte. Está na hora de ir embora. Então ele está bombardeando, pá, bomba para lá, metralhadora, não sei o que, tentando derrubar o avião inimigo, a lâmpada vermelha, ó. Ele sabia que ele tinha que cair fora imediatamente, porque não tinha mais gasolina. A gasolina só dava para voltar até a base. Ele voltava para a base para abastecer de novo. Se ele não percebesse a lâmpada, depois que a lâmpada mudasse um tom lá, não dava mais para voltar mais não. Ele, ó, não dá mais para voltar, agora é daqui para frente, é morrer, acabou. Então, você tem que ter a sua lâmpada muito ligada nas coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Sem cessar, ligado com Deus, ligado com as coisas de Deus. Porque quando o pensamento vem, a lâmpadazinha pisca. E você fala, opa, esse aqui não. Entendeu? Às vezes eu estou guiando meu carro e estou orando em línguas. Eu sempre oro em línguas enquanto eu estou guiando o carro. E às vezes até minha esposa fala, ô José, para de orar um pouco, vamos conversar. Né? Ela briga comigo, né? Então ela gosta de conversar, a mulher fala bastante, né? Então, não, é verdade, as mulheres falam mais que os homens. Mas também por isso, né? Sei lá, é amém mesmo, né? Já está provado, cada mulher fala 30 mil palavras todo dia. Entendeu? É bastante. Você está querendo, ele fica pondo lenha na fogueira, né? Então, mais amém pelas mulheres, enfim. Mas às vezes eu estou orando em línguas, mas eu percebo que foge, eu parei de orar e o meu pensamento está numa bobagem. Aí a luzinha acende, eu falo, cara, volta a orar em línguas. Aí eu volto a orar em línguas, novamente. Entendeu? Então você tem que vigiar o tempo todo, né? Que mais? Tem 5 minutos. Como é que eu identifico? Como é que eu identifico que um pensamento não é de Deus? Aqui é importante que eu vou falar, hein? Todo pensamento que te leva para baixo não vem de Deus. Nenhum. Todo pensamento tipo assim, ó, não vai dar certo. Esse pensamento não é de Deus. Não é de Deus. Entendeu? Não vou conseguir. Não é de Deus. Eu acho que eu estou doente. Não é de Deus. Eu acho que aquele pecado eu vou acabar caindo de novo. Não é de Deus. Todo pensamento que te derruba não é de Deus. Eu dei um cheque pré-datado para quinta-feira que vem. Eu acho que eu não vou conseguir pagar o cheque. Não é de Deus. Você vai conseguir pagar o cheque. Entendeu? Porque o pensamento do diabo é contrário à fé. Tudo que vier à sua mente for contrário à fé, a fé diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que diz a fé? Tudo que não for baseado nisso não é de Deus. Tudo que estiver fora de tudo posso naquele que me fortalece, tudo que estiver fora disso não vem de Deus, então vem do diabo. Ou vem da sua própria mente, ou vem do mundo. A sua mente pode ser poluída pelos seus pensamentos, os pensamentos do mundo e os pensamentos do diabo. Entendeu?
E às vezes a pessoa não sabe vigiar. E isso aí mais na área de patologia, mas que também, né? A pessoa não sabe vigiar. E o diabo coloca pensamentos fixos na cabeça dessa pessoa. Até crentes. Eu já vi isso. O marido que está com o pensamento fixo, eu estou falando de crente, de que a esposa está traindo ele. Ah, ela está me traindo sim. Não, tá sim, eu vi o jeito dela. E vai, e vai. E aquela ideia vai crescendo. Aquela ideia vai crescendo, entendeu? No pensamento dela. Porque tinha um cara muito pessimista. E ele precisava de um serrote emprestado. O cara é profundamente pessimista. Você vê o que é a mente. Aí ele estava fazendo um serviço na casa dele, precisou de um serrote. Ele sabia que o vizinho do outro tinha serrote. Aí eu vou lá pegar o serrote emprestado com o meu vizinho. Foi. Chegou lá, ao que foi bater na porta, falou, não, mas acho que ele não vai querer emprestar esse serrote. Voltou. Não, mas eu estou precisando do serrote. Foi de novo, chegou na calçada do outro lado. Não, mas olha, ele não vai querer emprestar esse serrote. Bem que esse cara, sabe, outro dia, olha, ele precisou do negócio lá. Ah, teve até emprestei um dinheiro para ele um dia. Mas esse cara, ele não presta, ele não vai querer emprestar meu serrote. Voltou. Aí, não, mas eu estou precisando do serrote. Foi até metade da rua. Não vai emprestar. Eu conheço ele, esse cara, olha, olha, esse cara, ele não presta, esse cara não presta. Nem para emprestar um serrote para um amigo dele. Né? Voltou. Não, mas eu estou tanto precisando desse serrote. Aí saiu na porta da rua. Oh, mas aí começou, mas esse cara, olha, esse cara, sabe esse camarada aqui? Entendeu? Ó, você quer saber? Você não quer emprestar o serrote? Você pega esse serrote, entendeu? Você pega esse serrote. Tá entendendo? A mente é tudo aqui. Ele falou um negócio que eu não posso falar aqui, né? Em relação ao tal do serrote, né? Entendeu? A maratona é a prova mais difícil das Olimpíadas. E você tem lá, digamos, no início você tem 300, 400 corredores. E eles partem com tudo. Mas os corredores mais experientes, eles não estão com pressa de sair na frente. Mas eles mantêm um ritmo na corrida. A grande multidão sai na frente. Cai um aqui, cai um ali. Vão desistindo. Vai. A maratona tem, acho que são 23 quilômetros a maratona, é isso? Hã? 42, né? 42 quilômetros a maratona. Quando você está lá para o 30º, 35, 35º quilômetro por aí, você já tem poucos corredores na maratona. A grande multidão da maratona acabou. Quem ganha a maratona? São aqueles que têm uma reserva interior. Preste atenção nisso. Quem ganha a maratona é aquele que na reta final ele tira de algum lugar do seu interior, ele tira forças de algum lugar e ele ganha a maratona. Ele não se sabe de onde. Ele tirou força onde aparentemente não tinha. E ele então ganha a maratona. Numa corrida, é fácil conhecer as pessoas quando ela vai se aproximando mais do final. Porque quando vocês estão aqui há um mês, né? E então quando a coisa vai chegando no final,
a gente vai começando a conhecer melhor as pessoas. Porque tem uns que já estão assim meio com a língua de fora, né? E já estão cansados, já estão assim olhando no relógio, né? É assim mesmo, na vida é assim. E eu quero falar para vocês essa noite de uma pessoa, um obreiro, um irmão que não desistiu. Quero falar desse irmão para vocês hoje à noite. O nome dele é Marcos. Marcos pertencia a uma família rica em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maria. Não há o nome, a Bíblia não fala do nome do pai dele. E o jardim do Getsemane, no tempo de Jesus, pertencia à família de Marcos. Há algumas pessoas bastante ricas que participaram do ministério de Jesus. A família de Marcos, a família de Marta, Maria e Lázaro, era uma família muito rica. Maria Madalena era uma pessoa muito rica. Ela era uma prostituta de alto preço, Maria Madalena. Ela tinha relacionamento com príncipes e reis que vinham a Israel visitá-la. Maria Madalena tinha uma plantação de plantas odoríferas. Ela tinha uma fábrica de perfumes. Era uma mulher de expressão na época, só que era uma prostituta. E se converteu. Marcos também era rico, ou de família rica. Marcos se interessou pelas coisas de Deus logo de início. Quando ele era, com certeza, um adolescente. Não passava de um adolescente. E quando Jesus, na véspera da sua morte, foi a primeira vez que Marcos aparece na cena bíblica. Quando o Senhor Jesus, ele manda os discípulos preparar a Páscoa, a última Páscoa que ele comemorou com os discípulos foi na casa de Marcos. O cenáculo, a última ceia, foi na casa de Marcos. Jesus, porque ele estava em Jerusalém, havia o ambiente era muito pesado. Nuvens negras estavam sobre a cidade. Eles sabiam que algo grave haveria de acontecer ali naqueles dias. O Senhor Jesus já ele fugiu, teve que fugir. João 12 conta essa fuga dele. Ele teve que fugir para uma região, ficar escondido alguns dias, depois voltar, para que a morte dele não acontecesse antes da Páscoa, porque ele é o Cordeiro Pascal. Presta atenção, não é Pascual. Eu já vi pastor pregar Cordeiro Pascual. Não é, é Cordeiro Pascal. Então Jesus, para não morrer antes do dia, ele teve que fugir. O Evangelho de João conta isso. Depois ele esteve uns dias escondido numa cidade, depois ele voltou. Aí então entrou na cidade. E, entrando na cidade, ele foi estabelecer a ceia com seus discípulos. Foi comemorar a ceia. Era a pequena Páscoa, ou a Páscoa familiar, com seus discípulos. E ele disse, olha, vocês vão, e lá na frente vai ter um rapaz, uma pessoa, com um cântaro na cabeça. Acompanhe esse rapaz, esse homem. A casa que ele entrar, vocês entrem, ali preparem a Páscoa. O cenáculo ficava assim no primeiro andar, um lugar escondido, um lugar mobiliado, muito rico. Então, porque ele não podia fazer uma coisa pública, não seria possível por causa do ambiente, eles estavam a fim mesmo de matá-lo. Essa pessoa era Marcos. Historicamente, nós examinando a história da igreja primitiva, nós descobrimos que essa pessoa era Marcos. Marcos, então, desde logo, foi escolhido para participar da obra de Deus. Há muitas pessoas aqui nessa condição. Tem crentes novos, tem crente aqui que não converteu, não tem nenhum ano. Mas são escolhidos de Deus.
para participar dessa obra. Depois que eles comemoraram a Páscoa, eles foram para o Getsêmani. Jesus e os discípulos. Marcos estava ali. Era a casa dele. Ajudando a servir tudo o que estava acontecendo. Eles comeram também. Foi uma refeição. Não foi só o pão e o vinho, mas houve também uma refeição que eles tomaram na casa de Marcos e a sua mãe Maria e naturalmente seu pai. E ali o Senhor Jesus, naturalmente aquele assunto da morte dele estava muito vivo. E claro que aquele assunto foi ventilado. Foi ali que Jesus ofereceu um bocado de pão para Judas, diante de Marcos. Quando ele pegou o pão, comeu o pão, o demônio entrou nele. Satanás entrou em Judas. Marcos estava lá. Quando o Senhor Jesus, ali naquele momento, lavou os pés aos discípulos, Marcos estava lá. Ele estava participando dos acontecimentos mais extraordinários daquele momento. Havia no coração daquele menino, daquela criança, uma sede de Deus. Havia. Então lá estava Marcos. Agora Jesus vai para o Getsêmani. Era no começo da noite, devia ser talvez 9, 10 horas da noite. Da casa de Marcos até lá ia durar 20 minutos andando, mais ou menos. Por aí. Mas, como ele era um menino, uma criança, a mãe dele não permitiu que ele fosse. Ele queria ir. E você vai entender que ele queria ir. Ele sabia que Jesus ia ser preso. Jesus tinha dito isso. E morto. Mas ele não queria perder os fatos. Ele queria participar da história. Então, irmãos, eu quero deixar esse recado da vida de Marcos com você essa noite. Está sendo escrita a história mais linda. A história da salvação dos homens. Não fique fora dessa história. Eu preciso entregar para o pastor de César umas fotos. Para você levar lá para Juliana, lá da igreja do pastor Jefferson. Eu escrevi numa dessas fotos. Está lá. Porque andando em Katmandu, eu fotografei algumas meninas que foram escravas agora lançadas na rua, que não servem mais para ser usadas. Eu fotografei algumas e eu estou mandando uma foto de 2 delas. E eu coloquei na foto, porque nós já estamos recolhendo aquelas meninas lá no Nepal. E eu escrevi na foto: o sonho de Deus começa a se cumprir. Então eu queria convidar você para participar do cumprimento do sonho de Deus no coração de tantas pessoas. Marcos não podia perder de jeito nenhum. Ele era um menino, mas ele não podia perder. E a mãe dele não deixou que ele fosse para o Getsêmani. Você não vai, o ambiente é muito pesado, você é uma criança. Fique em casa, menino. Fique em casa, não saia. Mas ele, de alguma forma, eu não sei o que a mãe dele fez, mas ele foi sem roupa para o Getsêmani. Embrulhou-se num lençol e foi. E foi para o Getsêmani. E lá, quando o Senhor Jesus, a palavra Marcos significa servo. Quando o Senhor Jesus convidou 3 deles, dos discípulos, para ir com ele adiante, para orar. Ore comigo. Eles dormiram. Jesus foi mais adiante.
lá na frente, diz Lucas, que ele foi se dobrando. Lucas é o que dá mais detalhes sobre isso. Ele foi se dobrando. Jesus era um gigante de quase 2 metros de altura. Ele devia ter 1,98 m de altura, por aí. Muito forte fisicamente. Mas esse gigante estava se dobrando. Se dobrando. Até o chão. Até o chão. E quando ele começou a suar sangue, o anjo veio confortá-lo. Mas nós temos elementos na palavra para mostrar e para crer que tinha um menino do lado de Jesus. Um menino. Um anjo e um menino. Marcos estava lá. Ele era o homem do cântaro. Um cântaro de água. Esse é o nosso chamado, irmãos. É para servir. Senhor, eu sou o homem do cântaro. Pega uma água aqui, ó. Tá difícil para o senhor. Ele foi lá. Ele foi lá oferecer água para o Senhor. O que você tem a oferecer para o Senhor? O que você vai oferecer para Ele hoje? Marcos tinha um copo d'água. Naquele momento mais difícil. Para oferecer para o Senhor. Mas veio a polícia. Veio uma turba para prender o Senhor. Devia ter umas 500 pessoas ali. Lançaram a mão do Senhor. Iam lançar a mão daquele menino também. Os discípulos fugiram. Correram. Mas ele foi o último a fugir. E ele fugiu nu. Mas ele foi o último a fugir. Porque a situação era muito difícil para ele. Para todos. A morte estava ali. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã. Talvez você já fugiu. Você teve que fugir. Houve situações. Situações em que você, sabe? Aconteceu com Marcos. Por favor, não se desespere. Marcos também fugiu. E você imaginou, eu fugi, Marcos assim, sabe aquele menino, aquela criança, eu fugi, eu neguei também, eu devia ter ficado lá. Mas eu não fiquei. Eu fugi. Ele fugiu. Talvez você também já fugiu. Talvez você também já fez o que ele fez. O tempo passou. Nós encontramos agora Marcos numa reunião de oração. Ele era discípulo de Pedro. Ele se converteu com Pedro. Foi Pedro que o levou a Jesus. E Marcos está lá em Atos 12, numa fantástica reunião de oração. Aquela reunião foi tão poderosa que liberou o poder do céu para descer naquela prisão e libertar Pedro. Marcos estava lá. Servir. Era o serviço dele. Ele não sabia fazer outra coisa. Ele só sabia servir. Função de Marcos: um cântaro de água na cabeça. Servindo os trabalhadores. Alguém precisa servir os trabalhadores com água. Esse era o trabalho de Marcos. E agora nós encontramos Marcos, sabe onde? Barnabé é enviado, agora Marcos já está com mais de 20 anos, talvez uns 23 anos por aí, 22 anos. Barnabé é enviado para Antioquia.
como missionário. Ele era primo de Barnabé. Barnabé também fora homem rico, só que vendeu toda a sua fortuna e deu para a obra de Deus. E Barnabé, sendo enviado pelos apóstolos, o que foi, irmão? Pastor Divino? O que é? Vai lá, gente. Passa por aqui. Barnabé lembra-se de levar aquele rapaz para Antioquia. E agora ele vai para Antioquia. Agora ele não está mais em Jerusalém. Ele já está começando a ir para as nações. Mas ele ainda é bem jovem e experiente, inexperiente ainda, relativamente. Agora, ele está ali servindo Barnabé. Servindo Barnabé. Eu quero dizer uma coisa para você, né? Você quer começar? Sirva. Seja servo. Todos nós começamos por aí. Todos nós. Não tem outro caminho para começar. E não tem outro caminho para terminar. Nós somos servos. Nós nascemos para servir. Nós vivemos para servir. Nós morremos para servir. Foi o caso de Marcos. A única coisa que ele sabia fazer era servir. Então ele fazia, né? O que ele sabia fazer era servir. Ele fazia. Ele servia as pessoas. Quando Barnabé e Paulo foram chamados de Antioquia para as nações, de quem que eles se lembraram? Marcos. Por quê? Porque ele tem o espírito do servo. Nós precisamos de alguém que nos sirva. Vamos levar esse menino, esse jovem. Porque era aquele que tinha o espírito do servo. Lá vai Barnabé, Paulo e Marcos. Lá na frente, Paulo adoece. Provavelmente pelos sintomas que Paulo teve, ele teve malária. Perge era uma reunião de malária naquela altura. E Paulo quase morre. Marcos, acostumado com um berço de ouro, todo conforto, agora, num lugar sem nenhum conforto, passando fome, passando todo tipo de privação, Marcos volta, vai embora. Eu vou para casa. Eu não sirvo para isso. Essa obra não é para mim. Eu vou embora. Marcos vai embora. Abandona Paulo, abandona Barnabé e volta para casa. Não vai nem para Antioquia, vai para Jerusalém, vai para casa. Desistiu do ministério. Naquele tempo, irmãos, o soldado que desistisse, existiam muitos soldados que, para não ir para a frente de batalha, ele pegava e cortava o polegar. Com o polegar cortado, ele não podia segurar a espada. Portanto, ele tinha que ser dispensado de ir para a frente da batalha, porque tinha cortado. Ele não tinha o polegar. Eram os homens do dedo mutilado. Marcos pegou esse apelido. Ele é o dedo mutilado. Ele fugiu da batalha. Eu vejo pessoas aqui nessa condição, mutilados. O homem do dedo mutilado, o homem que abandonou a guerra, o homem que voltou para casa.
Pessoas que têm desistido do seu chamado. Pessoas que têm, aspas, fracassado.